Bom, no slide anterior, a gente estava falando que o teor de proteína nas maiorias das carnes são em torno de 20%, considerando carne crua, fresca. Agora, considerando alimento preparado, então aqui carne assada vai ter em torno de 30% de proteína. Por quê? Porque tem evaporação de água durante o processamento, né? Então reduz a água, aumenta a proteína, certo? Olha aqui o queijo, né? Uma amostrinha de queijo. Lá no leite tinha 3%. Esse queijo aqui, ele tem 24, 25% de proteína, tá? Já o ovo, ele não sofre desidratação, né? O ovo cozido, ele é cozido dentro da casca, então o teor de água não muda de forma significativa. Então mantém o teor de proteína, tá? E um pão de centeio, né, que usa farinha de centeio, tem ali 6% de proteína, só para efeito de comparação, né, para vocês verem. Então, uma carne, onde eu quero chegar aqui? Que as carnes processadas, elas vão ter uma quantidade de proteína bem significativa em relação às outras fontes de proteínas disponíveis. Já quando se fala de produtos carnes, ou seja, produtos feitos à base de carne, mas que tem mistura de outros constituintes, muitas vezes tem amido, outros tipos de carboidratos, como linguiça, mortadela. Olha o teor de proteína como é bem mais baixo. Lembra, lá na carne fresca a gente tinha 22. Então, nesses produtos carnes, o teor de proteína cai significativamente, 15, 10, 11%. O salame, que é mais durinho, né, tem até um teor de proteína maior, mas a maioria, né, dos produtos cárneos que tem enchimento de outros componentes tem um teor de proteína menor, tá? Bom, as principais proteínas da carne são a actina e a miosina, que são as proteínas da contração muscular, mas tem várias outras também, como colágeno, né, que forma as fibras, e possui um valor nutritivo mais baixo, como a gente já mencionou, porque é pobre em aminoácidos essenciais. Já que actina e miosina não, são proteínas completas. A mioglobina é uma outra proteína importante na carne, porque é ela que tem o grupo M, que contém o ferro, né? E que é responsável pela cor vermelha das carnes. Então, quando se fala no termo carne vermelha ou carne branca, isso está diretamente relacionado com o teor de mioglobina que tem na carne. Então, as carnes vermelhas, como a carne bovina e de cordeiro, elas têm um teor de mioglobina maior. E frango, peixe, tem um teor de mioglobina menor, né? Lembrando, a gente já conversou sobre isso quando viu o ferro lá nos minerais. O ferro vai estar aqui no centro do grupo M, que é esse grupo vermelhinho aqui, que é o grupo prostético da proteína mioglobina, né? Ela que dá a cor vermelha na carne, a presença dessa proteína mesmo em quantidade pequena, que vai estar em média 5% nas carnes vermelhas. Bom, agora a gente vai estudar um pouco do que acontece quando os alimentos são processados. Então, quais modificações físicas, químicas e nutricionais o processamento provoca e no que isso afeta na qualidade de uma proteína. Alguns dessas modificações a gente já comentou no decorrer da aula, mas agora a gente vai recapitular tudo que está perto de terminar, né? Um tratamento térmico moderado, com temperaturas mais brandas, né, chegando até a 100 graus, que é a temperatura de cozimento,
da carne provocam a desnaturação parcial das proteínas, isso da carne de outros alimentos, soja, por exemplo, né? Provoca a desnaturação parcial das proteínas. Isso melhora a digestibilidade e a biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. Inativa enzimas, principalmente em alguns vegetais, como feijão, soja, algumas sementes, né, contém essas enzimas que são prejudiciais para a digestão, proteases, lipoxigenase, que provoca oxidação, e inativa inibidores de protease. Alguns vegetais têm inibidor de digestão de proteína, e o cozimento melhora a digestão por inativar esses inibidores das enzimas digestivas, tá? Ou seja, temperaturas brandas melhoram a digestibilidade porque provocam desnaturação parcial das proteínas. Agora, quando se fala em temperaturas mais elevadas, temperaturas acima de 200 graus, como pode acontecer em frituras, em assados, aí a gente pode ter modificação da estrutura química dos aminoácidos. E se modifica a estrutura química de um aminoácido essencial, isso vai levar à perda de valor biológico. Então, tem perda de valor nutricional e pode até gerar produtos tóxicos. Então, aquele douradinho da carne, né, é uma delícia, mas indica perda de valor nutricional, né? Perde alguns aminoácidos da superfície, ok? Bom, a gente mencionou que ia falar de alergia alimentar, e esse tópico de alergia está dentro do capítulo de proteínas, porque as proteínas alimentares são os principais alérgenos, tá? Quando se fala de alergia alimentar. Então, alergia, isso vocês devem estar vendo em imunologia, é uma reação adversa imunológica que resulta em sintomas como reações cutâneas, né, na pele, ou desordens gastrointestinais ou ainda respiratórias, tá? Alergia é diferente de intolerância, que é a falência em tolerar certos constituintes dietéticos, resultando em reações adversas que poderiam ser mediadas ou não imunologicamente. Então, peraí. Quando eu falo de alergia, vai ter uma proteína que vai estimular a reação alérgica, que é uma reação imunológica, tá? Então, tem que ter uma proteína, que é o alérgeno. Já quando eu falo de intolerância, não é necessariamente proteína, pode até acontecer, como acontece na doença celíaca, mas pode ser um carboidrato, pode ser um éter, que é um aroma, pode ser um pigmento, né? Tem diversos tipos de moléculas que podem provocar a intolerância, portanto, é alguma reação que o organismo vai desencadear por não tolerar, não conseguir digerir ou não tolerar de algum modo aquele componente dietético, tá? E aí, quando se fala de alergia alimentar, os principais alérgenos, ou seja, aqueles alimentos que têm proteínas alergênicas, são, o principal, o leite de vaca. Muitas crianças são alérgicas a leite de vaca, seguida de ovo. Depois, peixes e frutos do mar. Essa aqui é uma alergia que acontece principalmente em adultos, né? Nozes, amendoim, soja, trigo e até mesmo frutas. Tem gente que é alérgico a maçã, a morango, a tomate, né? É possível, é muito raro, mas é possível. Mas, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca acomete aproximadamente 7% das crianças. É uma porcentagem elevada, né? Embora algumas alergias que acontecem em crianças, elas, ao longo dos anos, né, a criança vai
vai reduzindo a sensibilidade e pode até chegar a um nível de não ter mais a alergia, né, na idade adulta. As principais reações alérgicas, elas acontecem rapidamente, né? São reações, podem ser reações locais, na própria boca tem uma reação, ou uma reação sistêmica, como urticária, conjuntivite, diarreia, vômito, ou até mesmo levar um choque anafilático. Bom, o que a gente vai ver é da parte prática de proteínas, que infelizmente vai demorar para a gente ter essa aula prática, espero que a gente retorne logo para ter, né? Mas eu já vou deixar aqui pelo menos uma parte da explicação. A gente mencionou que, por exemplo, para analisar a digestibilidade, a proteína era representada pelo nitrogênio. Por que isso? Porque a análise de proteína, que é feita no laboratório, é realizada por um método indireto, que quantifica nitrogênio. Como toda proteína tem nitrogênio do grupo amina dos aminoácidos, é uma forma fiel de quantificar proteína, é quantificar nitrogênio. E o método utilizado para isso é o método de Kildall, que é um cientista que descobriu o método, tá? Então, se faz a determinação do conteúdo de nitrogênio da amostra. A amostra passa por um processo de 3 etapas. A primeira etapa é a digestão, em que a amostra que contém o nitrogênio da proteína vai reagir com ácido sulfúrico em elevada temperatura e forma cloreto de amônio. A próxima etapa, a gente vai destilar esse produto. E o cloreto de amônio vai decompor a amônia, que é um gás. Essa amônia vai ser destilada e recolhida num Erlenmeyer contendo ácido bórico e aí forma borato de amônio. Na terceira etapa, que é a titulação, esse borato de amônio, que vai estar no Erlenmeyer, vai ser titulado num ácido clorídrico que está na bureta. E aí forma o cloreto de amônio, tem um indicador de cor, a reação muda de cor, separa a titulação. O volume gasto de ácido clorídrico que está na bureta vai ser diretamente proporcional à quantidade de nitrogênio que tinha inicialmente na amostra e, consequentemente, proporcional à quantidade de proteína. Tá? Então, tendo a quantidade de nitrogênio que tem na amostra, se faz por cálculo, ou seja, é um método indireto que estima a quantidade de proteína. Então, como é que a gente faz isso? Multiplica o teor de nitrogênio por 6,25 a partir da estimativa de que as proteínas têm 16% de nitrogênio na sua formulação, né, na sua composição. E aí, por cálculo, eu tenho o teor de proteína, ok? E esse aqui é o bloco digestor, é o aparelho que é utilizado para fazer a digestão da proteína. A gente coloca a amostra aqui com ácido sulfúrico e aquece a 400 graus. E esse aqui é o destilador, que vai fazer a segunda etapa, né? Depois que a amostra de proteína foi digerida com ácido sulfúrico, a gente aquece aqui esse tubo, que vai liberar a amônia que vai ser destilada. Aqui tem um condensador. E essa amônia ela vai destilar aqui dentro do Erlenmeyer com ácido bórico e um indicador de cor. E aí, na terceira etapa, a gente vai fazer a titulação com ácido clorídrico, tá? Eu espero que a gente execute isso na prática em breve, tá? Bom, pessoal, obrigada pela atenção. Eu espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Um abraço e bons estudos.